Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Chegamos ao nosso último vídeo da série sobre os nervos, beleza? Então até agora a gente estudou lá os nervos cranianos, os nervos espinais, vimos aspectos gerais, aspectos específicos, estudamos vários plexos, plexo cervical, plexo braquial. Agora nós chegamos ao último deles, que é o plexo lombosacral. Combinado? Então aqui a gente tem nervos bastante importantes que são originados desse plexo. Por exemplo, o nervo esquiático, que com certeza você já deve ter ouvido falar como nervo ciático, né? Mas o correto é nervo isquiático. Onde que ele surge? Por quais raízes que ele é formado? Como que acontece essa organização do plexo lombar e do plexo sacral? Vamos estudar isso então? É um último assunto. Vocês viram que os nervos é uma coisa bastante densa, mas é bastante importante. Combinado então? Vamos lá? E não se esqueça, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu te ajudo, combinado? E se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha e manda esse vídeo para um amigo, combinado? Muito obrigada pela sua companhia até aqui e vamos assistir o vídeo? Vamos lá então, vamos! Vamos continuar então aí o nosso estudo sobre os nervos? Agora nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o plexo lombar e o plexo sacral, que são os últimos que nós vamos estudar aí dos nervos, tá? Até agora nós estamos lá nervos cranianos, vimos nervos espinais, vimos o plexo cervical, o plexo braquial. Na região torácica a gente não tem plexo, os nervos saem cada um isoladamente, né? São subcostais. Agora na região lombar, a gente vai, e na região sacral, a gente vai ter aí a formação de plexos, certo? Então vamos começar a estudar cada um desses. Então, plexo lombar. O plexo lombar, para a gente começar a estudar, ele vai ser formado aí pelos ramos anteriores, de L1 até L4, então L1, L2, L3 e L4, e a gente também tem aí um raminho de T12 que acaba contribuindo na formação desse plexo lombar, tá? Lembrando sempre, né, que esses nervos espinais, eles se dividem lá em ramos anteriores e posteriores. Os ramos posteriores vão inervar os músculos do dorso e os ramos anteriores que vão se reunir e formar os plexos, tá? Os principais nervos aí do plexo lombar vão ser o nervo iliohipogástrico, o nervo ilioinguinal, o gênito femoral, o cutâneo femoral lateral, o nervo femoral e o nervo obturatório. Professora, tem outros nervos? Claramente tem, certamente tem, tá? Mas esses são os principais, são esses só que a gente vai abordar. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, olha, nessa primeira imagem, como a gente fez nos outros plexos, como que o plexo lombar se organiza. Então, a gente tem aqui nessa imagem as origens, certo? Dos nervos lá, T12, L1, L2, L3, L4, certo? Que são os principais, que vão formar aqui o plexo lombar, certo? E a gente vai ter aqui, então, agora, os principais nervos. Como nesse plexo, é diferente do plexo braquial, que a gente viu que eles se organizavam lá em troncos, fascículos, aqui a gente vai ter já logo de saída, algumas misturas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olha o nervo ilipogástrico aqui, ó, olha o inguinal, ambos saem juntos aqui, certo? De L1 lá, certo? Eles vão ter também componentes de T12 pela essa contribuição aqui. Olha o gênito femoral, ele vai ser aqui, ó, formado por L1 com L2, certo? Formando lá o gênito femoral. Olha o cutâneo femoral lateral, ele vai ter aqui, ó, contribuição de L2 e L3, né? Olha o nervo femoral, que é um nervo bastante importante aqui, ó, L2, L3, L4, vão estar formando aqui o nervo femoral, né? Olha o nervo obturatório aqui, ó, sendo formado aqui, ó, por L2, L3, L4, tá certo? Então, tem o obturatório acessório. Então, esses são os principais nervos aí, tá? Muitos deles, a maioria deles, são mistos, né? Tem sensibilidade e motricidade. Mas a gente vai ver isso, daqui a pouquinho a gente vai ver aonde cada um deles vai atuar, tá? Primeiro a gente está olhando aqui a origem. Quando a gente olha assim, essa imagem, onde a gente vê ele diretamente sendo formado lá, é fácil a gente identificar, né? Agora, quando a gente começa a olhar ele já lá no meio dos músculos, né, a gente começa a ter algumas referências anatômicas para a gente conseguir diferenciá-los, tá? Quais são eles? Então, olha aqui, ó. Primeiro, olha o subcostal aqui, né? Que é o T12.
tá? Então, a gente pode começar a ter aqui algumas referências. Então, olha aqui, ó, esse músculo aqui é o músculo psoas, certo? Psoas maior e psoas menor. Logo acima da origem, né, do músculo psoas, a gente tem aqui, olha, a origem aparente de dois desses nervos. O de cima é o ilho hipogástrico e o mais embaixo é o ilho inguinal. A gente percebe que o ilho inguinal, olha, ele vai passar bem perto aqui, olha, da crista ilíaca, tá? Olha o ilho inguinal aqui, ó, passando bem pertinho da crista ilíaca e indo lá para a região inguinal, tá certo? Olha o ilho hipogastro aqui, ó, sendo mais superiormente. Tudo bem? Então, aí uma das referências pra gente, a origem deles lá pertinho da origem do músculo psoas maior e menor, tá? E a distribuição deles vai ser diferente. O ilho hipogastro é mais superior, o ilho inguinal é um pouco mais inferior, vai passar bem próximo lá da crista ilíaca, certo? Um próximo nervo aí, indo na sequência, né, mais inferiormente, é o nervo cutâneo femoral lateral, tá? Então, olha, são três nervos praticamente paralelos, né, ó, o ilho hipogástrico, o ilho inguinal e um pouquinho abaixo deles, né, saindo aí posterior ao músculo psoas, a gente vai ter aqui, olha, o cutâneo femoral lateral, tá? Então, ele também vai vir em paralelo lá a esses nervos. Então, esses três aí na sequência, mais posteriores, vão ser o ilho hipogástrico, ilho hipogástrico, desculpa, o ilho inguinal e o cutâneo femoral lateral, certo? Então, essas são aí algumas referências anatômicas para a gente conseguir localizá-los, certo? Agora, saindo por cima, né, ele faz um trajeto por cima do músculo psoas maior, a gente vai ter esse nervo aqui, ó, que ele emerge aqui, ó, tá vendo, no ventre do músculo psoas maior, e ele desce, ó, paralelo a ele aqui, ó. Esse é o nervo gênito-femoral, tá? Esse é o nervo gênito-femoral. Então, ele vai estar aí, olha, ele tem uma relação bem íntima, bem próxima com o músculo psoas maior, tá certo? Agora, aqui na fossa ilíaca, né, se originando lá na crista ilíaca, a gente tem um músculo chamado de músculo ilíaco, certo? Quando esse músculo ilíaco se junta com o músculo psoas, ele vai formar um músculo chamado de músculo ilho-psoas, certo? E aí, na junção, né, ó, do psoas com o ilíaco, ele vai formar aqui uma caminha, olha, para um nervo. Esse nervo que desce aqui é o nervo femoral, tá? O nervo femoral. Tudo bem? Então, vimos aí alguns dos principais nervos e a sua relação com os músculos, certo? O nervo obturatório, ele vai estar vindo lá, ó, mais profundo, tá? Ó, ele é aqui, ó, nervo obturatório, e ele vai lá em direção ao forame obturado, tá? Por isso que o nome dele é nervo obturatório. Tudo bem? Certo? Então, nervo obturatório. Tudo bem? Então, vimos aí algumas referências anatômicas que nos ajudam a identificar. Aqui, olha, quando a gente está olhando sem nenhum músculo, né, fica bastante, todo mundo muito junto, né, meio confuso. Mas, quando a gente está olhando, né, nas peças anatômicas, a gente tem que ter aí algumas referências. Tudo bem? Nessa outra imagem aqui, olha, a gente vai ter exatamente essas mesmas referências, ok? A gente consegue ver, então, lá era a imagem do Gray, Anatomia para Estudantes, aqui a imagem do Netter. Mas a gente continua tendo as mesmas referências, tá? Olha aqui, ó, por cima do músculo psoas, né, o nervo gênito femoral, olha os três paralelos lá, ó, o ilho hipogástrico, ilho inguinal, o cutâneo femoral lateral, certo? Olha, passando aqui no meio do músculo ilho psoas, o nervo femoral, tá certo? Então, essas referências anatômicas pra gente, certo? Nessa outra imagem aqui, olha, do livro lá da Anatomia Humana Básica para Estudantes da Área da Saúde, da Cristiane Ruiz, a gente vê também essa distribuição aí do plexo lombar, e a gente já começa a ver aqui alguma partezinha do plexo sacral que a gente vai estudar daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá? Mas a gente consegue ver aqui a mesma ordem, né, da origem dos nervos que vão ajudar a gente. Se você gravar essa ordem, fica mais fácil de você localizar esses nervos nas peças, né? Então, ó, ilho hipogastro, ou seja, ele vai para o estômago, certo? Então, a gente está falando de um nervo que está mais para cima. Ó, ilho inguinal, ou seja, a região inguinal é mais inferior ao estômago, então ele vai estar mais embaixo do ilho hipogástrico, certo? Ambos vão estar próximos da crista ilíaca, mas um vai estar mais para cima, outro mais inferior, ok? Pertinho deles lá saindo o gênito femoral, que vai lá para a região genital e femoral,
cutâneo femoral lateral, certo? Olha, o femoral mesmo e o obturatório. São os principais nervos aí, tá? Mas o que cada um desses nervos faz? Nessa próxima imagem aqui, olha, a gente vai estudar, vai ver aqui um resumo bem superficial aí da ação desses nervos, tá? Então, pode parar, tira um print da tela, dá uma estudadinha nisso que a gente vai ver agora bem resumido, tá? Então, por exemplo, o nervo iliohipogástrico, a parte sensitiva dele vai dar a parte sensitiva da parte inferior do abdômen, tá? E a parte motora dele vai ser a motricidade dos músculos da parede abdominal, tá? O ilho inguinal, por exemplo, vai dar sensibilidade da parte superior da coxa e dos genitais externos, tá? A parte motora dele também vai inervar músculos da parede abdominal, assim como o ilho hipogástrico, tá? O gênito femoral, ele é só sensitivo e não tem nenhum componente motor, então ele vai dar a sensibilidade da parte da região anterior da coxa e também dos genitais externos, tá? O cutâneo femoral lateral também é sensitivo apenas, estando na parte lateral da coxa, o próprio nome já sugere pra gente, né? Cutâneo femoral lateral, tudo bem? Já o nervo femoral é um nervo misto, né? Então ele também vai ter aí sensibilidade da parte anterior da coxa, e também vai dar lá da parte medial da perna e do pé, tá? E também vai dar motricidade de músculos anteriores da coxa, como o quadríceps, por exemplo, tá? O obturatório, ele vai dar sensibilidade da parte medial da coxa e ele vai dar também motricidade para os músculos da região medial da coxa, como os adutores, por exemplo, certo? Então, essa aí é um resumo, digamos assim, certo? Da ação desses nervos, ok? Nessa imagem aqui, ó, a gente vê a distribuição sensitiva deles, certo? A gente viu lá, por exemplo, aqui, olha, do nervo cutâneo femoral lateral, que vai da região lateral da coxa. Olha o nervo femoral, vindo aqui da região medial da coxa e medial da perna, certo? Olha o nervo obturatório aqui da região medial da coxa. Olha o ilho inguinal aqui, ó, região dos genitais. Olha o gênito femoral, certo? Que a gente viu lá, que também da parte da região anterior aí da coxa e dos genitais externos, tá? Parte deles. Tudo bem? Então, nessa imagem, a gente está vendo aí a distribuição, né, topográfica dessa sensibilidade desses nervos. Tudo bem? Então, esses são os nervos do plexo lombar. Super facinho, né? O principal deles é o nervo femoral e os outros também são bastante importantes. O ilho hipogástrico, o ilho inguinal, gênito femoral, cutâneo femoral lateral, obturatório, tá certo? Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o plexo sacral, tá? O plexo sacral, ele vai ser formado aí pelas raízes mais inferiores, tá? Então a gente está falando aqui, olha, de L4 e L5 e dos troncos sacrais, tá? Lá dos 4 troncos sacrais, lá da região sacral, tudo bem? Ele vai dar pra gente alguns nervos bastante importantes, tá? Também tem os ramos anteriores e posteriores, como todos os outros, tá? E os principais ramos serão o glúteo superior, o glúteo inferior, cutâneo femoral posterior, nervo isquiático, que vocês conhecem como nervo ciático, certo? O nervo pudendo. O nervo isquiático, ele vai dar pra gente aí alguns ramos, né? Ele vai dar pra gente o nervo tibial, que vai dar pra gente outros ramos, né? Plantar, medial e lateral, e o nervo fibular comum, que vai dar pra gente o fibular profundo e o fibular superficial, tá? Então é um plexo bastante importante quando a gente está falando aí de motricidade de músculos, né? Aí da coxa, tudo, e de alguma sensibilidade também, certo? Vamos começar, como a gente fez nos outros plexos, vamos começar a ver como ele se organiza, tá? Então, olha aqui, olha. Ele vai, como os outros, né? Ele vai ter aí, os nervos vão ser resultado da junção de fibras de algumas das raízes, tá? Então, a gente tem aqui, ó, plexo sacral e coxígeo, tá? Então, por exemplo, ó, o glúteo superior aqui, a gente tá vendo que ele tá tendo componentes aqui, ó, de L4, L5 e S1, tá? Olha o glúteo inferior, ele vai ter componentes aqui, ó, de S1, S2,
tá certo? Olha o nervo isquiático, como ele é extremamente complexo. O nervo isquiático, ele vai ter raízes, ele vai ter contribuição de praticamente todas, né, ó, L4, L5, S1, S2, S3, tá? Todas elas vão dar contribuição aí para formar o nervo isquiático, né? Então aqui, ó, a parte fibular dele vai ser contribuições mais superiores e a parte tibial que também vai ter de todas, tá? Então, o nervo isquiático vai ser formado aí por praticamente todas as raízes, tá? De L4 até S3, certo? A gente tem o cutâneo femoral posterior, olha lá, que também vai ter contribuições lá, certo? O nervo pudendo, ó, que tem lá S4, S3, S2, certo? Então, por isso que chamam-se plexos, porque a gente não tem uma raiz ou dando origem a um nervo, né? Os nervos são formados pela junção de várias raízes, certo? Olha nessa imagem aqui, a gente começa a entender o porquê que a gente tem esses nomes e a gente começa a ver também as referências anatômicas, certo? Para esses nervos. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo a região glútea, né? De uma vista posterior. Então a gente tem aqui, olha, o músculo glúteo máximo rebatido, olha o músculo glúteo médio aqui também rebatido, olha o músculo glúteo mínimo aqui, certo? A gente tem aqui, ó, o músculo piriforme, que é esse músculo extremamente importante aqui da região glútea, e ele que vai dar pra gente a referência para a gente denominar os nervos glúteo superior e glúteo inferior. Para esses nervos, a gente vai, para a gente localizá-los, a gente leva em relação esse músculo piriforme, tá? Então, acima do músculo piriforme, olha, a gente vai estar saindo o glúteo, o nervo glúteo superior, tá? Ó. Abaixo do músculo piriforme, a gente vai estar saindo o nervo glúteo inferior. Olha a origem dele aqui, tá? Então, o músculo piriforme é um músculo bastante importante para a gente ter como referência aí. Porque ele também vai dar para a gente a referência de outros dois nervos bastante importantes, tá? Abaixo do piriforme, né, entre o piriforme e o músculo gêmeo superior, olha o gêmeo superior aqui, a gente vai ter um nervo, aliás, fininho, que é o nervo cutâneo femoral posterior, tá? Ele é fininho, mas ele vai se direcionar, ó, aqui, ó, lá para a parte posterior. Paralelo a ele, só que com uma espessura muito maior, não tem como a gente confundir, a gente vai ter aqui um outro nervo bastante importante, ó, o nervo isquiático, tá? Então, o nervo isquiático, ele também sai aqui, olha, entre o músculo piriforme e o gêmeo superior, tá? Ó, aqui ele tá cortadinho, então aqui, ó, sai o nervo isquiático e ele vai se direcionar lá inferiormente, tá certo? Então, olha aqui, ó, a gente tem aqui o tubo isquiático, olha o ligamento sacrotuberal aqui, né, que também pode dar pra gente uma referência aí para localizar essas estruturas, tá? Lembrando lá os músculos, músculo aqui, ó, músculo piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior. Entre os dois gêmeos, superior e inferior, a gente tem aqui, ó, o músculo obturador interno, certo? Um pouquinho para baixo deles aqui, ó, a gente tem o músculo quadrado femoral, tudo bem? Então, mas pra gente, o músculo que vai dar pra gente aí uma principal referência para localizar esses outros nervos é o músculo piriforme, tá? Localizou o músculo piriforme, você vai já ter a referência para localizar a maioria dos nervos aí, tá certo? Então aqui, ó, localizei o músculo piriforme, acima dele, nervo glúteo superior. Abaixo dele, fazendo o contorno, né, para voltar aqui, ó, o nervo glúteo inferior. Depois eu tenho outros dois paralelos, um que se direciona inferiormente, que é o cutâneo femoral posterior, e o outro bem grande, que eu não tenho como confundir, que é o nervo isquiático, tá certo? Então, esses nervos, eles vão se distribuir aí pela região posterior, né? Então, olha aqui, ó, olha o nervo isquiático, né? Descendo, lembra que eu falei para vocês lá, o nervo isquiático, ele ia dar pra gente, originar pra gente alguns nervos, a gente falou lá atrás, né, que o nervo isquiático dá pra gente o tibial e o fibular comum. Então, olha aqui, ó, ele vindo aqui, dando pra gente aqui, ó, o fibular comum. O fibular comum depois vai originar lá, fibular profundo e superficial, né? E ele depois se continua lá, olha, como tibial posterior. Veja que o nervo tibial, né, tibial posterior não, nervo tibial. O nervo tibial, ele vai acompanhar, né, ó,
aqui a artéria tibial posterior e as veias tibiais posteriores, tá? Então, uma forma fácil de localizar, né? Localizou a artéria tibial posterior e as veias tibiais posteriores, que estão junto com ela aí, grudadinho com ela vai estar descendo aí o nervo tibial, tá certo? Nessa outra imagem aqui, olha, a gente consegue ver a distribuição do nervo fibular, né? Ó, o fibular comum, certo? Ó, o femoral tá vindo aqui, deu o tibial, o fibular comum, vai originar pra gente dois nervos. Lembra quais são? O fibular profundo e o fibular superficial, certo? Ó, o fibular profundo é esse aqui, ó. Ele fura a face e vem aqui, ó, fibular profundo, certo? E esse aqui é o fibular superficial, tá? O nervo fibular profundo, ele acompanha a artéria tibial anterior, tá? A artéria tibial anterior, fibular profundo, vai acompanhar a artéria tibial anterior. Tudo bem? Nessa outra imagem aqui, olha, a gente vai ter, da mesma forma que a gente fez lá no plexo sacral, no plexo lombar, desculpa, aqui a gente vai ter um resumo da ação desses nervos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o nervo pode dar uma pausa aí, printa essa tela ou anota para você ter esse resumo, tá? Bem resumo. Então, o nervo glúteo superior, por exemplo, não tem nada sensitivo, tá? Ele vai ter apenas motricidade. E ele vai dar motricidade dos músculos da região glútea e de alguns músculos adutores da coxa, tá? O glúteo inferior, então ele vai dar lá motricidade do glúteo máximo e dos músculos extensores da coxa, tá? Então lá, isquiotibiais, por exemplo, né? Tudo bem? O nervo, o cutâneo femoral posterior, por exemplo, ele vai ter só sensitivo, tá? Então vai dar toda a região a sensibilidade da coxa lá posterior, da região glútea mais inferior, genitais externos, região anal, tá? Esse o cutâneo femoral posterior. Já o nervo isquiático, ele é um nervo bastante importante, né? Então, o seu ramo principal, ele vai dar motricidade para os músculos posteriores da coxa, tá? O nervo tibial, né, que já é uma região mais inferior, ele vai ter tanto componente sensitivo quanto motor, tá? Ele vai dar o tibial vai dar sensibilidade da região posterior da perna, tá? E também região plantar, certo? E ele também vai dar motricidade para músculos da perna, região posterior, e músculos da região plantar, certo? Já o nervo fibular, o fibular comum, ele vai dar pra gente fibular profundo, que é essencialmente motor, tá? E o fibular superficial, que vai dar sensibilidade lá da perna, tá? E também vai dar motricidade para os músculos da parte lateral da perna, como os fibulares, por exemplo, certo? Músculos fibulares. O fibular profundo, a motricidade, ele vai dar ali pra gente, por exemplo, do músculo tibial anterior, dos músculos extensores longos e curtos dos dedos e do hálux, tá? Então, ele vai dar essa motricidade desses músculos aí da região anterior da perna, certo? Já, para terminar, aí o nervo pudendo, o próprio nome já diz, né? Vai para a região mais de períneo, então músculos do períneo, vários músculos aí do períneo, e vai dar também a sensibilidade do períneo e dos genitais externos. Então, músculos do períneo, que ele vai dar a motricidade, por exemplo, bulbo esponjoso, isco cavernoso, esfíncter da uretra, tá? O esfíncter externo do ânus, tá? Alguns músculos aí, alguns exemplos de músculos que o nervo pudendo irá inervar. Tudo bem? Olha aqui, olha, nessa outra imagem, a gente vê aqui um resumo desses nervos, tá? Tanto do plexo lombar quanto do plexo sacral. Um resumo bem resumido, digamos assim, certo? Então aqui, ó, no plexo lombar, principais. Nervo ilioinguinal, o segundo lá na ordem ilipogástrico, que são paralelos, lembram? Depois o gênito femoral, aí a gente tem o cutâneo femoral lateral, a gente tem o nervo femoral e o nervo obturatório, certo? Todos eles lá ramos do plexo lombar. Do plexo sacral, nós vamos ter outros, né? Lembra lá, glúteo superior e glúteo inferior, que a gente viu lá que a nossa referência é o músculo piriforme, certo? Depois, abaixo do músculo piriforme, a gente vai ter lá o nervo isquiático, certo? A gente também vai ter ali o nervo pudendo.
E o nervo isquiático vai dar pra gente lá o nervo tibial, fibular comum, que vai dar pra gente o fibular profundo e o fibular superficial. Tudo bem? Então essa é uma imagem do Gray, Anatomia para Estudantes, que tem esse resumo aí desses plexos lombar e sacral. E, para terminar, nossa última imagem aqui é de um exemplo aí para vocês terem a visualização de quais são as áreas que cada um desses nervos vai estar dando a sensibilidade superficial, tá? Então, olha aqui, ó, quem já falou, né? O nervo obturatório, parte mais medial da coxa, né? O nervo femoral aqui, ó, na parte anterior da coxa, né? O nervo femoral, ele vai dar pra gente alguns ramos, inclusive um deles é o safeno, que vai dar sensibilidade a essa região mais anterior da perna, tá? Anterolateral aqui, ó, da perna. Olha o fibular comum, né? Vai dar pra gente aqui essa sensibilidade, né? Dessa região mais lateral aí da perna, certo? Olha o tibial aqui, chegando mais na região plantar, tá certo? Olha aqui a parte posterior da coxa, é o cutâneo femoral posterior, né, que vai dar coxa e perna, vai dar a maior parte da sensibilidade aí dessa região, tá certo? Então, esse aí é um resumo da sensibilidade dessas regiões mais da distribuição da sensibilidade da perna e da coxa aí desses nervos da região do plexo lombar e sacral. Tudo bem? Por isso que às vezes o paciente tem um comprometimento lá de uma hérnia de disco, ele refere pra gente uma alteração de sensibilidade, né? Então a gente já começa a entender o porquê dessas alterações. Tudo bem? Complexo, né? Plexos é bem complexo mesmo da gente estudar. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você estiver gostando dos vídeos, deixe seu joinha, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia até aqui. A gente encerra aqui essa aula de nervos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o joinha. E a gente se encontra nos próximos vídeos no canal. Combinado? Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até os próximos vídeos. Tchau!